A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar neste vídeo, irmãos, sobre os irmãos, as pessoas em que deixaram a congregação, deixaram a obra de Deus, deixaram de que forma? Pensando fora da caixa. Qual é o significado pensar fora da caixa? O significado, irmãos, são pessoas que querem inovar e querem aí, sim, irmãos, procurar uma nova perspectiva, uma nova ideia, além daquilo em que ela já tem ou já ouve, né, irmãos? Veja bem, irmão, traduzido do inglês, pensar fora da caixa é uma metáfora que significa pensar de forma diferente, não convencional ou de uma nova perspectiva. A frase também se refere frequentemente ao pensamento novo ou criativo. Ou pensamento novo, ou você pensa, tenha um pensamento novo sobre o local onde você está, e ou o criativo, ou você cria. Né? Isso daí você olhando aí na internet, eles explicam o que é pensar fora da caixa. Agora, que caixa é esta? Não só, a caixa não significa a pessoa falar, pensar fora da caixa, uma denominação, uma igreja. São diversos aspectos, irmão, são diversas coisas. Geralmente, pensar fora da caixa é quando você não aceita, né, ouvir de outras pessoas. E sim, você cria um pensamento formador de pensamento, né? Você tem o seu pensamento, você tem a sua verdade, né, relativa, e você põe em prática esta verdade que você tem, tentando então aí vamos usar um termo mais, né, fácil de entender, seduzir pessoas para pensar como você. Tentar colocar na cabeça da pessoa que o que você sabe, o que você pensa, aquilo é uma verdade. Mas sabemos que não é verdade absoluta, e sim uma verdade relativa. Irmãos, e sobre esta parte de deixar a igreja, irmãos, nós vamos abordar aqui no canal, porque, irmãos, a gente tem visto ultimamente muitas pessoas aí estando dentro da congregação e com pensamentos diferentes. Mas, irmãos, essas pessoas que estão com pensamentos diferentes, muitos dizem pensar fora da caixa, né? Muitos dizem pensar fora da caixa. Só que esses pensamentos fora da caixa, eles são diversificados. Muitos estão dentro da casa do Senhor, estão ali ouvindo a palavra de Deus, estão ali servindo a Deus, louvando a Deus, mas ele pensa um pouco fora da caixa. Só que este pensamento dele fora da caixa é um pensamento em que ele aí então está inovando o seu pensamento em questão de distinguir o que é bom e o que é ruim. Por exemplo, você vai congregar. Chega ali, você vai com um objetivo. O teu objetivo é o que, irmão? É você entrar dentro da casa do Senhor, você prestar um culto, um louvor para o Senhor, dar o seu, né, vamos dizer, o melhor de si, né, irmãos? Hora do testemunho, agradecer a Deus pelo que Deus fez na sua vida. E a hora da palavra, irmãos, é a hora mais aguardada. Porque, irmãos, os servos de Deus, as servas de Deus, o povo da congregação, eles vão ali, irmãos, conversar com Deus e pedir então para Deus, né? Para Deus na hora da palavra, que é uma palavra guiada pelo Espírito Santo. Isso daí eu não tenho, né, dúvida, não tenho dúvida mesmo, por mais que tenha no nosso meio pessoas em que pregam por experiências, pregam porque acho que só ele não tem que dar liberdade para aqueles que têm o dom da palavra, irmãos.
Isso daí a gente encontra por esse Brasil afora. A gente vai encontrar em outras denominações. Né? Isso daí a congregação não é diferente, que é composta por ser humanos que está ali fracos e errantes, querendo se aperfeiçoar em Cristo. Mas, irmão, mas a congregação, ela diferencia das outras igrejas. Isso mesmo, diferencia. Por quê? A questão que está aí, irmãos, e que a gente vê por aí as lives correndo afora, live de canais pedindo para o povo da congregação entrar na live, e a gente ouve assim, né? Acaba vendo, ouvindo, a gente ouve irmãos dentro da congregação pensando fora da caixa. Mas o pensamento deles fora da caixa, vamos assim, para a Irmandade entender, eles são maleáveis, eles são assim, eles sabem que o erro existe, eles sabem, é, eles sabem, vamos dizer, separar as coisas. Porque eles estão ali para servir a Deus, nós estamos para servir a Deus. Qualquer coisa que aconteça afora do que Deus deu, do que a Bíblia está dizendo, a pessoa está ali e fala, poxa, isso está errado, mas eu estou aqui para servir a Deus. O que Deus mandar para mim, eu vou pegar o que eu preciso. Eu vou pegar o que Deus está mandando para mim. Né, irmãos? Irmãos, eu vi uma live estes dias, veja bem, e na live, logicamente, não pode ser de nossos irmãos, mas de críticos. E nessa live o crítico batia ali no martelo, batia o martelo, dizendo que a congregação, a heresia da congregação é que não pode estudar a Bíblia para pregar na congregação. Não pode se levar o texto pronto de casa. E chamam isso de heresia, que a congregação tem esta heresia. Mas, irmãos, veja bem, imagine se na congregação tivesse leitura de Bíblia, estudo de Bíblia para pregar. Imagine quem só pregaria. Quem estudasse a Bíblia. Deus só usaria de quem tem estudo? Deus só usaria de quem fez faculdade de teologia? Deus só usaria no púlpito aqueles em que sabe a Bíblia de ponta a ponta? Sabendo em que a congregação não é proibido ler a Bíblia em casa, não é proibido você estudar a Bíblia, aprender coisas, isso daí é muito bom. É bom discutir sobre a Bíblia, conversar sobre a Bíblia, vir alguém conversar com você, você ali dentro da Bíblia, né? Conversar com a pessoa vai falar, poxa, aquele homem, ele sabe as passagens da Bíblia, né? Irmãos, o problema é o seguinte, é que muitos, olha só, o que dá para perceber, que muitos em que fala essa parte, que a heresia da congregação é porque não estuda a Bíblia, é que muitos irmãos, olha só, muitos queriam um ministério dentro da congregação. E vocês podem perceber que esses que queriam ministério são irmãos que estavam ali dentro, Deus usava deles, eles pregavam em algumas reuniãozinhas, pregavam em algumas salas de visitas, né? Casa de família que iam fazer visita, Deus usava deles, eles trabalhavam na obra de Deus. Mas, irmãos, veja bem, o que acontece é que as pessoas, quando congregam dentro da congregação, estão ali, muitos falam que passou 20 anos, 30 anos, passou, não serviu a Deus. Se passou, então não era convertido, só estava ali dentro para tentar ser um pregador, um líder, alguma coisa assim, né? E quando eles viram que para eles não sobrava nada, que não tinha jeito, o que eles fizeram? Eles praticamente então começou a ler a Bíblia, e na Bíblia eles tentaram, ou tentam até hoje, confrontar as pregações da congregação. Porque a Bíblia em que eles lê, né? Estão lendo a Bíblia no literal. Estão lendo a Bíblia, o que está escrito ali, estão levando
tudo na parte material. Aquela parte espiritual que nós prezamos muito dentro da congregação, eles já não falam mais daquela parte. Por quê? Eles querem, né? Como eles leram a Bíblia. Para vocês entenderem, eu vou ser mais claro. Para vocês acharem, irmão Paulo está explicando uma coisa, mas eu não estou entendendo. Né? Para vocês ser mais claro, para vocês entender essas pessoas que criticam a congregação, para vocês ser mais claro, é o seguinte: estava ali dentro, atendia reuniãozinha, atendia salinha de oração, os irmãos ali, então deixavam, irmão de bom testemunho, saía ali junto com o jovem, pode atender. Os irmãos da congregação, quando vê que o jovem tem bom testemunho, cada cooperador assim, não, vai lá e atende. Né? Aquele cooperador que não tem um púlpito grudado nas costas, porque tem uns que ele vai para casa com um púlpito nas costas, ele não deixa ninguém subir no púlpito, né? Que ali também é guia do Espírito Santo, né? O homem. Mas veja bem, essas pessoas, quando estavam na congregação, que viu que não tinha lugar para eles de estar diante de um povo, deles receber um ministério, o que eles fizeram? Eles passaram a ler a Bíblia. Como eles passaram a ler a Bíblia, eles começaram então a ler a Bíblia, entender algumas partes ali material, parte de época. Então eles trouxeram essas partes da Bíblia, tudo para o material. E querem confrontar com a congregação, dizendo que a congregação não prega Cristo. Você pode ver por aí que eles vão falar aí. A congregação está falando da obra de Deus, da graça maravilhosa, mas de Cristo Jesus mesmo ela não fala. Como que não fala? Se prega Cristo, prega a salvação em Cristo, a graça merecida que está em Cristo Jesus. Agora nós não temos culpa que dentro da congregação Deus visita o povo. Como pode? Agora como pode, irmão? Eu penso, como pode uma pessoa falar que está pregando Cristo, que está pregando o Evangelho, e falar que a congregação, né? Porque o foco que eu estou falando aqui, as pessoas podiam falar de outras denominações, mas ele fala da congregação porque ele saiu da congregação. Eles, né? Vamos jogar no plural. Eles saíram da congregação. Ah, mas lá não tem o evangelho puro, cristalino. Então, não tem evangelho puro e cristalino, por que então ficam combatendo, já que lá não tem o evangelho puro e cristalino? Se lá não tem o evangelho puro e cristalino, por que fica combatendo 24 horas? Uns falam que é para sair desta seita. Irmãos, eu vi também um irmão que entrou na live de uma pessoa aí, que faz live, nesses termos aí falando da congregação. Irmão, o irmão entrou lá e falou, os fora da caixa. E o irmão falou uma parte que eu achei certo que o irmão falou. Ele falou, por exemplo, dentro de uma caixa tem uma folha, né? Dentro da caixa tem a folha. E vamos supor que a pessoa quando sai de dentro da caixa, ele se acha, tem uma folha dentro da caixa, ele se sai dentro da caixa. Que a caixa, logicamente, quando eu falo uma pessoa que sai da congregação, pensar fora da caixa, eles falam que a caixa é a congregação. Eles estão falando isso. Vou pensar fora da caixa. A caixa dentro da congregação, aí esse irmão deu um exemplo. Tem várias folhas dentro da caixa. A pessoa sai de dentro dessa caixa para pensar lá fora, mas ele vê que ficam outras folhas lá dentro, que são o povo que ficou lá dentro. E aquele povo está rodando, está recebendo. E Deus está confirmando. E Deus está fazendo obra. E a obra está crescendo. Quando eles estão fora da caixa pensando, eles vão olhar para dentro da caixa e está vendo o que ele deixou de receber ali dentro. O que ele deixou de aprender. O que ele deixou de participar. O que ele deixou de receber quando ele estava lá dentro. Recebeu o quê? A virtude de Deus. Recebeu o quê? A visitação do Espírito Santo. Recebeu o quê? Deus falando com a alma dele.
Aí é onde eles pensam fora da caixa e falam bem assim. Ah, eles vão todos, os irmãos da congregação vão tudo lá no culto para ter uma resposta de Deus. Vai comprar? Uma resposta de Deus. Vai vender? Uma resposta de Deus. Vai casar? Uma resposta de Deus. Vai procurar um emprego, mudar de emprego? Uma resposta de Deus. Tudo eles pedem para Deus uma resposta. Segundo eles falam, alguns aí, em que nós temos que fazer por nós mesmos, que Deus não está nesse negócio de ajudar, de emprego, de vender, trocar. Mas nós, irmãos, da congregação, que estamos dentro da caixa, nós sabemos em que nós temos um Deus para guiar a nossa vida, um Deus todo-poderoso, um Deus que vê lá na frente. Eu não vou chegar para um irmão e falar para ele: o que você acha? O que é que você sente de me falar? Eu faço esse negócio ou não faço? O irmão não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer amanhã. O irmão não sabe o que está no pensamento da pessoa que quer me vender algo. O irmão não sabe, mas tem um que sabe, que é Deus. E se nós servimos a Deus, nós vamos na igreja pedir a confirmação de Deus, aonde eles pegam a parte humana. Que o problema deles todos, irmãos, o que eu fico feliz dentro da congregação quando eu vejo esses críticos falando isso, atacando a congregação. Sabe o que eu fico feliz? Sabe o que eu fico feliz? É que quando a coisa vale, quando a coisa é boa, as pessoas brigam até estando fora da caixa, para tentar tirar o povo lá de dentro. Você não vai receber o que eu recebia, não. Eu estou fora da caixa pensando, mas eu não quero que você receba o que eu recebi aí dentro. É isso mesmo. Né? Olha, tem um pastor aí. Esse pastor não é muito conhecido, não. Ele é pastor de uma igreja pequena. Ele estava numa live com um crítico esse dia. E esse pastor, o crítico foi explicando para ele qual era as heresias que ele achava de dentro da congregação. E foi explicando. E esse pastor fez cara assim de... como ele estava sabendo que aquela crítica era naquele momento. E esse pastor, ele falou assim: poxa, mas eu ia na congregação, eu visitava a congregação, mas agora eu não vou visitar mais. E eu exijo, olha só a arrogância, e eu exijo que o irmão, o líder da congregação, venha na minha live me explicar isso. E tem que ser aqueles bem cascadura, como eles dizem. Tem que ser o chefão mesmo. E que na igreja não tem chefão, irmãos. Tem líder, que lidera cada casa de oração. O nosso chefão é Cristo Jesus. Só que esse pastor, ele se achou no direito. As pessoas se acham no direito. É a mesma coisa, irmãos, pastor de outra denominação se achar no direito em cobrar alguma coisa da congregação. Que a congregação tem que dar explicação para eles. Sendo que a congregação nunca se preocupou com eles. Nunca se preocupou com a liturgia do culto deles, com o que eles falam. Nunca se preocupou. Agora a gente vê, irmãos, estes que pensam fora da caixa, o jeito que eles estão. Às vezes eles falam, você pega um canal aí, irmãos, e o canal chega e fala: ah, a congregação está em declive, a congregação vai acabar, a congregação é isso. É o gosto, é a vontade deles. Só que dentro dessa caixa que eles saíram, eles não podem voltar mais. Com o pensamento que tá, não. Preste atenção. Não é que eles não podem voltar mais para a congregação, mas com esse pensamento deles, para eles retornarem para a congregação, ou eles retornam convertidos de vez e humildes, ou então eles ficam de fora, fica pensando fora da caixa. Mas enquanto estiver pensando fora da caixa, eles vão estar sofrendo, irmãos. Eles vão estar sofrendo. Por quê? Como diz o irmão numa live aí, olha, a congregação tem os seus erros. Tem os irmãos que erram ali na frente. Tem os irmãos que falam alguma coisa que depois, né? Quando ele foi ver, falou: meu Deus do céu. Mas, irmãos, nós que estamos dentro dessa caixa, nós que somos aquelas folhas que ficam ali no redemoinho, nós pensamos dentro da caixa. Dá pra gente pensar dentro da caixa. Não precisa sair fora da caixa para ser inteligente.
Dentro da caixa a gente é inteligente. Porque se você, irmã, servir a Deus em espírito e em verdade, chegar dentro da casa do Senhor, olhar para um lado, ver uma coisa errada, olhar para o outro, ver a coisa errada, e olhar para frente, em nome do Senhor Jesus, e Deus distribuindo dons, Deus batizando, Deus usando dos servos de Deus lá na frente. Irmãos, tudo que é de Deus, a gente vai ver, a gente vai sentir. Você já foi em um culto? Sabe aqueles cultos de bate-lata? Eu falo porque existe na congregação. O ministério está em cima disso. Aqueles cultos de bate-lata mesmo, que é barulho daqui, barulho dali, e de repente o irmão joga até água na cabeça, sabe? Aquela papagaiada toda, que chama um, vai aqui, rodopia, irmãos. Esse culto. Ou você pensa que você já não sente mais a presença de Deus, ou você pensa que aquilo tudo não tem nada de Deus. Que aquilo tudo é na carne. Mas por causa disso você vai deixar de servir a Deus? Aquilo que fez aquela papagaiada toda não permanece no nosso meio. Você pode ver, esses que saíram não permaneceram. Não permaneceram. Não granjearam os talentos. Eu conheço irmãos velhos de graça que passaram prova, passaram perseguição, estão firmes. Uns o Senhor já levou para o seu reino de glória, mas ficaram firmes ali, à frente do povo. Por quê? Foi Deus que colocou eles na frente do povo. E tem irmãos, e tem aqueles outros que pensam fora da caixa, que dizem que pensam fora da caixa, mas não pensam. É um refúgio que eles têm, sair fora da caixa, como eles dizem, para pensar. Porque se eles pensarem lá dentro, eles vão estar se contradizendo, né? Irmãos, o que eles falam hoje? Porque eu vi, irmãos, você pode ver essa live em que fazem aí, chamando os CCBianos, entre os irmãos da congregação, mas entre aqueles que querem defender a igreja, né? Quer defender a igreja, que eu acho que até quando eles vão entrar nessa live para defender a igreja, ele já tem, a pessoa já tem a resposta pronta para ele. A pessoa já tem ali, ó, já prontinho para falar para ele, né? E aqueles que estão dentro da caixa, como diz eles, e pensam dentro da caixa, esse sim, que foi um irmão que entrou e falou, ó, realmente existe isso, mas eu prefiro pensar lá dentro, que só lá dentro eu sinto Deus e Deus fala com a minha alma. O erro de cada um vai dar conta a Deus. Tanto que o entrevistador acabou a entrevista e ficou sem o que falar. Ficou sem argumentos. Ficou elas por elas. Ele falou de lá, outro falou de cá, um deu uma opinião, outro deu opinião. Não teve, né? Tanto que saiu logo da live. Mas tem alguns que entram querendo, então, aí defender demais e acabam então se complicando e tendo que abandonar esta live que fazem. Entendeu, irmãos? Mas tem aqueles que entram e falam bem assim, olha, eu estou lá na congregação, mas eu acho isso errado. Teve um rapaz que entrou e falou que veio do mundão, que veio da bagunça mesmo, né? E ele entrou e falou, vi coisas erradas, congreguei em outras igrejas, vi o evangelho em outras igrejas, gostei, só que eu quero ficar dentro da congregação. Eu não quero sair. Por que será, irmãos? Por que será? Por que será? Tem muitos irmãos que já chegaram para mim, olha, irmão Paulo, eu saí da congregação, eu não quero mais saber. Vou para tal igreja, chegou lá e falou, irmão Paulo, é bom lá na Assembleia, na Deus de Amor, é bom, é bom. Mas, irmão Paulo, eu retornei para a congregação, irmão Paulo. Mas por quê? Lá não era bom? É bom. Só que a congregação, colocando a congregação perto de várias denominações, a congregação ainda, mesmo as outras sendo boas, buscando a Deus, louvando a Deus, mas a congregação é bem melhor, irmãos. E a pessoa falou, voltei arrependido, pedi perdão, levantei mesmo lá na frente, não tive vergonha, pedi perdão para a Irmandade inteira e primeiramente para Deus, que é o essencial, né? Pedi perdão para Deus, estou aqui servindo a Deus, não quero saber se A ou B erra. O meu foco é Cristo Jesus e eu estou sentindo Deus na congregação.
o melhor de tudo. Então é isso, irmãos. Pensar fora da caixa às vezes não é um bom negócio. Porque a pessoa sai dessa caixa, lá dentro ele já estava já com um pensamento assim, já querendo sair, mas estava se apegando ali. Estava se querendo ali empurrar com a barriga, como se diz. Tem coisa boa aqui dentro. Só que quando ele sai, ele fica desprotegido. Ele pensa pro lado de fora e pro lado de fora pensando fora da caixa, ele vai encontrar pessoas que pensam junto com ele. E as pessoas vão apoiar ele. Mas na hora, irmãos, da solidão, na hora de sentir Deus, eles não vai estar ali aqueles que pensam junto. Irmãos, se dentro da igreja está ruim, imagine fora. Imagine fora. E para encerrar o vídeo, essa onda de falar que a congregação que põe palavra na nossa boca, em que nós adoramos o templo e que nós falamos que a congregação ali só a congregação salva. Isso daí é para falar para os outros irmãos de outras denominações não visitar a congregação, que nós somos arrogantes, como esse senhor pastor aí, que se ele deu uma que não sabia, mas se ele é pastor e tem canal no YouTube, ele deve ter visitado a congregação, ele deve ter visto que ali na congregação é diferente. Isso daí é mais para ganhar ibope, né? E para pessoas ir para o canal dele. Mas ficamos por aqui. O que vocês acham, irmãos? Pensar fora da caixa é bom? Eu não sei, irmãos. Eu só sei que eu penso dentro da caixa, né? O modo de dizer que é a obra de Deus, a congregação. Já vi erro daqui, erro dali, irmãos, estando no nosso meio, e a gente vê, pedir para o Senhor, Senhor, mostra para ele o erro dele, que senão ele não vai estar mais aqui. Irmãos, e quando a pessoa está ali no nosso meio e não se converteu, quando ele sai, irmãos, ele vai direto para o mundo. Irmãos, é deprimente a gente ver alguém que estava ali dentro, estando lá no mundo, bebendo, caindo nas calçadas, se prostituindo, se drogando, irmãos. Se drogando, pedindo a morte, porque o que tinha, quando estava dentro da igreja, tinha família, tinha prestígio, tinha ligação direta com Deus. Quando sai da igreja, a vida desmorona. E para encerrar esse vídeo que está muito longo, muitos aí falam que quando nós falamos que temos que ter obras, muitos não entendem. Muitos leigos, críticos leigos, que falam que quando nós falamos que nós temos que ter obra, é a gente fazer a cesta básica, dar quentinha, distribuir roupa, fazer isso, fazer aquilo, né? Aí diz até assim, quem tem que ter obras quem faz esse tipo de coisa são os espíritas, que os espíritas distribuem para ter uma boa evolução no universo quando, né? Quando eles se for lá é evolução espiritual, do jeito que eles pensam lá, que Allan Kardec deixou aí nos livros, né? Que é a doutrina que ele segue. Não é esse tipo de doutrina, não é esse tipo de obras que a gente fala, não, irmãos. A obra que nós falamos é ser fiel a Deus até o fim. Seguir a sua palavra, não errar, não pecar, não adulterar e não fazer nada que desagrade o nome do Senhor. As outras obras em que eles falam, a gente pode fazer ou não fazer. Depende do coração de cada um em ajudar o próximo. Mas isso não vai levar para o céu. E não é isso quando a gente falamos a obra. As obras. Aqui na terra. É que eles gostam de colocar a palavra na nossa boca, né, irmãos? O que vocês acham? Opinem. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Vou colocar agora um depoimento de uma irmã, de um irmão, que fez a terapia da nossa irmã Sheila, psicoterapeuta Sheila Torino. Sempre eu deixo um depoimento, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.